29 minutos, doutora Fabiana Araújo está conosco aqui. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Bom dia. Doutora, Paz do Senhor. nós estamos, muitas irmãs estão aguardando com ansiedade a sua participação de hoje para falar sobre pessoas que têm comportamento narcisista, né? Que você sabe que tem muitas irmãs que vivem com os maridos, vivem bem, mas vivem debaixo de uma certa opressão, assim, com relação a aquele marido que manda em tudo, né? E elas às vezes sofrem com isso. Nós vamos falar sobre isso. Primeiro do que tudo, para ver o melhor entendimento das irmãs, defina o que é uma pessoa narcisista, porque tanto tem homem como mulher, né? Na verdade, pastor, todos nós temos uma porção narcisista em nós. O que o narcisismo faz com o ser humano? Faz com que você tenha uma certa admiração por si mesmo. É o que faz, é uma porçãozinha que faz com que a gente tenha uma autoestima, com que a gente se admire, né? Tenha alguma admiração por a gente mesmo, né? Senão a gente se depreciaria. Então, quando você tem essa porção natural, né? É quando você se olha no espelho, você se acha bonito, você sabe do seu valor, do seu talento, de maneira normal. Agora, o transtorno de personalidade narcisista já é uma doença que faz com que a pessoa tenha traços de uma pessoa grandiosa, uma pessoa que quer ser sempre o centro das atenções, uma pessoa que não tem empatia pelas pessoas, uma pessoa que tem sempre um senso de vitimismo, uma pessoa que sempre tenta culpabilizar ou jogar culpa nas pessoas, muitas vezes pelos erros deles. São pessoas que não assumem erros, são pessoas que não conseguem. Pessoas que têm esse transtorno geralmente não conseguem nem ir para uma sessão de terapia, porque eles nunca vão aceitar alguém dizendo, apontando erros ou dificuldades que essa pessoa tem, porque na mente da pessoa que tem o transtorno narcisista, ele não erra, ele não precisa de ninguém, na verdade ele precisa sim de estar em um relacionamento onde ele se nutra, onde ele sugue as forças dessa pessoa, que geralmente são pessoas que têm dependência emocional. Então, o alimento de um narcisista sempre vai ser uma pessoa fraca, uma pessoa que dependa emocionalmente dele. Então, é algo muito, muito complicado. Mas a gente consegue conviver com um narcisista? Convive, mas a pessoa geralmente vai ser uma pessoa totalmente sequelada. Porque quem convive com uma pessoa narcisista, geralmente essa pessoa tem dificuldades de aceitação. Geralmente é uma pessoa que não consegue se reconhecer, já perdeu a identidade. A pessoa que convive com o narcisista, ela se perde tanto que ela não sabe quem ela é mais. Porque você vive em torno dessa pessoa. Essa pessoa suga todas as suas forças. Então, o momento que você se sente alguém, quando você está longe, quando você consegue estar longe dessa pessoa. Eu posso dizer porque eu tive 2 experiências difíceis. Eu sei sobre estudo, eu sei sobre especialização e eu sei sobre vivência. É muito difícil, pastor. Quando a mulher consegue sair de um relacionamento narcisista, quando ela consegue sair, geralmente... Olha a Silvia Vasconcelos, o comentário dela, pastora. Meu ex é exatamente assim, sofri demais e até hoje tenho várias sequelas. Sim, é o que eu ia falar, a pessoa geralmente sai sequelada. São tantos os traumas que geram um relacionamento assim, que você sai com a mente conturbada, você sai sem saber quem você é, até você se encontrar, você entender. Eu estava até conversando, né, com uma das minhas pacientes, ela falando para mim, eu não sei nem o que eu gosto de comer, porque e comigo também era assim, porque geralmente eu fazia tudo o que a pessoa gostava de comer, então eu não sabia qual que era o meu gosto. O que você gosta de comer? Eu não sabia, porque eu sempre
é sempre assim, você vive em torno. Não, eu vou comprar ali para poder fazer a comida que a pessoa gosta. Não, eu vou fazer isso porque a pessoa gosta. Não, eu vou sair para tal lugar porque a pessoa gosta. Então você acaba deixando de viver uma vida para si, para ser sugada por aquela pessoa. Porque a pessoa que tem um transtorno narcisista, pastor, a pessoa, ela tem na estrutura dela uma baixa estima muito grande, ali oculta. Então, para que ele se sinta grandioso, ele precisa macerar alguém. Eu aconselhei um casal agora, semana passada, e o marido reagindo sempre de maneira muito bruta nas respostas e tal, e aí a esposa sugeriu que ele procurasse uma pessoa, não sei nem se foi a esposa, eu sei que ele foi procurar o psicólogo, e o psicólogo pediu até que ele trouxesse a esposa também. E o psicólogo disse a ele, né, conversando com ele, né, porque vocês vão conversando, descobrindo detalhes, faz um levantamento da vida, né, é assim? Uhum. E o psicólogo disse a ele que pelo fato de quando ele era criança, adolescente, ele sofreu muito bullying na escola, nos meios sociais a que ele pertencia, ele hoje reagia a qualquer coisa que a mulher falava como fosse uma defesa daquilo, que ele não conseguiu curar isso dentro dele. Então ele reagia como se ele tivesse qualquer coisa, qualquer advertência que a esposa fizesse, fosse para ele como bullying. Então ele reagia violentamente. Porque hoje, por ser adulto, ele acha que tem autodefesa para se defender disso. Eu falei, é mesmo, é complicado isso, né? Porque assim, a pessoa o tratamento vai exatamente para libertar, para quebrar as correntes de um passado que a pessoa saiu dele, mas ainda quer viver lá. Mas se esse rapaz que o senhor está dizendo, se ele foi capaz de ir na terapia e de reconhecer esse problema, esse histórico, e que isso levou ele a ter esse comportamento, ele pode ter traços, mas ele não tem o perfil, ele não tem o transtorno, porque a pessoa que tem um transtorno, ela não reconhece. Né? Ela não tem, ela não consegue dizer, não, eu acho que eu tenho um problema. Eles não conseguem enxergar isso. Eles não conseguem fazer terapia. Quando eles sentam, geralmente, lá na minha cidade, quando eu estava fazendo o curso de psicologia, a supervisora ela deu um testemunho lá sobre um rapaz que ele tinha esse transtorno, que ele passou por todos os psicólogos da cidade. E quando ele chegou no final, ele falou que o intuito dele era ver quantos ele conseguia dobrar, quantos ele conseguia manipular. E eles conseguem manipular e psicólogo nenhum consegue atender uma pessoa com esse transtorno, porque eles geralmente não vão conseguir avançar nas sessões. Ele vai dizer, não, isso aí não é para mim, essa psicóloga não sabe de nada, não sei para que serve psicologia, não sei para que serve esse negócio de psicóloga, é coisa para doido, eu não sou doido. Geralmente a pessoa, ela vive uma negação de si mesma, ela não aceita. É aquele tipo de pessoa que você fala, que sabe tudo. Sabe aquela pessoa que sabe tudo de tudo e você nunca sabe nada, você nunca, sempre deprecia as pessoas, ninguém presta, ninguém... esse pastor não sabe de nada, esse pastor está falando isso aí, eu já estudei tal coisa. A pessoa, ela sempre está à frente dos outros. Então é uma pessoa que tem uma mania de grandeza dentro dele muito grande. E o pior... A pessoa que tem o transtorno narcisista, geralmente tem o que é o narcisista oculto, ele é mais camuflado, e ele vai trabalhando no silêncio, ele vai corroendo a mente da vítima, ele não é explosivo, ele não é violento, e tem aquele grandioso. Geralmente no meio político tem muito. Geralmente, tem muitas igrejas que também têm líderes assim. Sabe aqueles líderes, pastor? Bem diferente da Pão da Vida, né? Que é aquele amor. Aqueles que sujegam os... Pode perguntar, tem muita gente que sai de igreja sequelado. Por quê? Por pastores que não deixavam as pessoas visitar outra igreja. Que para você ir sair com a família, você tem que ligar para o pastor para pedir autorização. Líderes que sujegam as ovelhas como se fossem donos. E são pessoas que têm, geralmente, tem transtorno narcisista. Assim.
que abusam das vítimas. Então, assim, tem muitas pessoas que são narcisistas e carregam consigo uma compulsão sexual. E acaba o quê? Abusando, usando o poder para abusar de outras pessoas. Geralmente, essas pessoas, elas querem, de alguma maneira, estar no poder de alguma forma, mandando de alguma forma. Se eles não estão no domínio de alguma maneira ali, eles vão tentar depreciar, falar mal, tentar sujar a honra dessa pessoa para derrubar. São pessoas assim altamente tóxicas e geralmente essas pessoas são invejosas. Já viu assim, casamento assim, que o marido não aceita a mulher crescer? Que não aceita a mulher crescer, que a mulher não pode estudar, que quando casa tem que ficar dentro de casa, que não aceita a mulher, tem vontade de fazer outras coisas, não admite, são extremamente possessivos. Por quê? Porque eles espelham aquilo que eles fazem no oculto, eles têm medo que a pessoa faça. Então eles são extremamente possessivos, ciumentos, controladores. Né, o relacionamento que eu tive após o meu casamento, que foi com um pastor, né, todo aquele sonho de reviver, né, de ter uma nova história, foi assim foi a pior experiência da minha vida, porque ali ele me proibiu de mexer nas redes sociais, só que eles não falam assim, você não pode fazer, eles vão minando. Você acha que você deve estar aí? Por quê? Qual o motivo de você estar nessas redes sociais? Eles vão comendo o seu cérebro, te fazendo se sentir uma pessoa ruim. Nossa, você é muito ruim como mãe. Olha o jeito que seus filhos estão, sempre colocando defeitos, sempre te depreciando. Sempre me depreciava como pastora, né? Chegou querendo tomar o meu lugar. Né? Quando eu estava pastoreando a igreja, essa pessoa chegou com aquele discurso de pastor, que estava procurando uma pastora para se casar, né? Para nós fazermos a obra junto, e foi um abismo que o Senhor me resgatou daquele abismo ali, e esse homem começou a falar mal de mim para as minhas ovelhas, colocar como se eu estava ficando doida, como se eu estava doente. E foi minando, e para mim era sempre assim, você acha que você é boa pastora? Olha o que você faz, você só fica, e sempre colocando defeito, eu ficava, e eles falam de uma tal forma que você começa a acreditar. E o poder de persuasão, né? De persuasão tão grande, você começa a acreditar, você começa a ficar meio maluco mesmo. Você começa a se questionar, será que eu estou normal? Eu ficava me questionando, eu fui parar no hospital, pastor. Eu sei que muitas mulheres vão se identificar comigo. Eu tive crise de ansiedade, fui parar no hospital, comecei a tomar remédio antidepressivo, ansiolítico, por causa das crises de ansiedade que eu tinha. Porque eu acho que eu estou ficando doida mesmo. E quase eu fui afastada mesmo da igreja. Ele tentou me afastar. Conversando com os obreiros, ela precisa se afastar, ela precisa ficar longe, porque ela está doente. E para mim era sempre assim, você não tem capacidade. O que você está fazendo? Porque ele tinha inveja. Porque ele não tinha o prestígio que eu tinha como pastor, a honra que eu tinha como pastor, sendo mulher. Aquilo para ele era assim, ele ficava abismado. Como que eu era tão respeitada? Então eu apresentei ele para os meus líderes, levei ele foi reconhecido no ministério, fiz tudo, ele me envolveu para me levar ele para tudo aquilo ali e depois ele tentar tomar a igreja de mim. Então, são experiências terríveis que deixam sequelas. Você fica com um estresse pós-traumático. Você tem crise de ansiedade, crises de pânico. Uma pessoa dessa maneira, passa pela sua vida e deixa um rastro devastador. E eu estava me curando, né, do casamento de 22 anos, que também foi terrível. E quando chegou essa pessoa... Então, se você não tomar cuidado, se você não se curar totalmente... Você não pode entrar no relacionamento, porque você vai cair na lábia de um novo narcisista e você vai viver tudo aquilo de novo. Olha a nossa missionária mesmo, Karenine, está dizendo, já fui funcionária de um homem assim, ele é terrível. É terrível. Tem também o patrão que... Patrão, geralmente essas pessoas elas querem estar na liderança de algo, pastor. E tem muitos, é triste, mas tem muitos pastores. Eu sinceramente, eu vi uma vez, eu aconselhei uma irmã uma vez que ela tinha esse problema. E ela dizia para mim que tinha uma cena que marcou a vida dela. Que sempre a gente tem aquela cena que é a mais forte.
Quando foi um dia, o marido dela pegou um filho dele adolescente pelo pescoço e enfiou a cabeça dele dentro do vaso, na frente dela. E o menino ficou, sabe, deu descarga. E o menino ficou... Quando soltou o menino caiu no chão, estava assim, caiu no chão. Quando ela viu aquilo, ela disse, olha, eu já vinha sofrendo muito, mas depois daquela... Aí foi que ela foi ver que ele precisava de um tratamento, porque ele era militar. E pelo amor de Deus, não entenda que eu estou falando dos militares, que eu admiro os militares, a polícia militar, todas as polícias. Mas ele tinha deixado entrar nele aquele regime de caserna. Ele tinha sido do exército e estava na polícia militar e estava usando daquilo que ele sofreu para botar na sua família. E ele depois fez um tratamento, inclusive com a psicóloga. Ela disse que ele mudou. Ele chorou, ele se arrependeu, sabe, e pediu perdão ao filho, e por várias vezes falava para o filho, você me perdoa mesmo, filho? Porque eu preciso acreditar nesse perdão, sabe? Ele conseguiu dar a volta por cima, foi para a igreja com ela. Hoje ele tem um cargo de presbítero na igreja onde ele congrega. Naquela sua primeira participação aqui, ela me falou sobre isso. Mas ela disse, eu ainda sofro as consequências. Tem hora que ele chega, é como se ele tivesse vestido uma capa, e eu tenho medo que qualquer hora ele tire essa capa e volte a ser a velha criatura, entendeu? Mas ela disse, está tudo bem. Eu disse, não, eu creio que ele foi sarado, descanse em Deus, acredito que Deus usou a psicologia para fazer essa mudança na vida dele. São raros os casos, pastor, porque geralmente a pessoa que tem esse transtorno, ele não tem cura. É mesmo? Não tem. Por quê? Porque nós temos 3 estruturas, né? De acordo com a psicanálise, são 3 estruturas. E nós temos a estrutura... São 3, geralmente, porque eu não estou atendendo pela psicanálise, mas a estrutura perversa é onde se encaixa os psicopatas, narcisistas, pedófilos, sociopatas. Então, eles estão na mesma classe. São pessoas que não detêm... Qual é a diferença do psicopata para o sociopata? Eu acho que hoje em dia na verdade, hoje em dia, o sociopata, ele tá mais sendo chamado psicopata de sociopata, né? Acho que é a mesma coisa. Porque o psicopata, teve aquele rapaz lá de Goiânia, que foi preso lá, que o negócio dele era pegar uma mulher, se relacionar e matar ela. Que coisa louca, hein? Sim. Esses daí são pessoas extremamente frias. O narcisista, ele tem sentimento. Só que o sentimento dele é por ele mesmo. Ele chora, ele sofre, ele tem depressão, mas é por causa dele mesmo. Ele não sofre por outra pessoa. Ele não sofre. Quando você vê aqueles homens desesperados, querendo matar porque a pessoa terminou, não é porque ele ama aquela pessoa. É porque é o sentimento de perder a presa. É triste, pastor, mas é assim. E eu já vi muitos psicólogos dizendo que essas pessoas narcisistas são como se fossem pequenos demônios soltos aí na sociedade. E era para eu ter preparado, mas eu vi uma parte lá, se eu não me engano, é lá em Timóteo, que fala sobre, nos últimos tempos vão surgir... 2 Timóteo 4. Isso. É aquela passagem lá, uma psicóloga, ela citou, e isso foi, eu até estava mostrando para o pastor Cristiano e a pastora Cássia. O narcisista, ele está ali, nessa passagem. É a descrição perfeita do narcisista. É aquela descrição perfeita. Depois você até coloca aí, pastor. Qual que é o que você falou? É 2 Timóteo 4. Vamos olhar aí, pastor. Ele fala sobre os últimos tempos, né? Que surgirão pessoas que amantes de si mesmo. Isso mesmo. Vamos ler aqui que vocês vão ver que a Bíblia descreve. Aí depois você vai lá no Google mesmo, coloca lá descrição, né, de pessoas que têm narcisismo. Você vai ver que é exatamente isso que está aqui na palavra. O pastor vai ler para a gente aqui. Ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, diz: Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino,
que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, retargo-as, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofres as aflições, faze a obra do Evangelho, cumpre o seu ministério. Porque já estou sendo oferecido por libação. Deixa eu ver onde é que está. Combati o bom combate, guardei a fé total. Diga aí, meu amado. Deixa eu ver onde é que está, porque a leitura é muito grande. Nos últimos tempos virão que vão apostatar da fé. E a senhora veja que a Bíblia, ela tem explicação para tudo. Explicação para tudo. Eu falei. Segunda, primeira. Mas é primeiro. 1 Timóteo 4. Timóteo 4. Fidelidade. Timóteo 4. Apostasia dos últimos tempos. Onde é que está aqui, doutora? Propõe estas coisas, irmão, serás bom ministro de Jesus Cristo, tal. Onde se ensina, tal, proibindo o casamento, tal. Para mim, doutor, é segundo mesmo. Deixa eu procurar aqui. Mas é muito claro ali. Eu falei, gente do céu, olha o narcisista sendo descrito pela palavra, né? Timóteo 3. Está aqui. É 2 Timóteo 3, eu tinha falado 4, né? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, domínio próprio, cruéis, sem domínio próprio, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, geralmente são bonzinhos, são pessoas amáveis, todo mundo é apaixonado. E ele manda aqui, afaste-se também destes. São estes os que introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Eles estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. É isso. Aí ele cita aqui duas pessoas, né, como Janes e Jambre. Né? A própria Bíblia já fala sobre isso. Nós estamos vivendo esse tempo. Né? É 2 Timóteo 3, Suzana, é isso mesmo. Agora me diga uma coisa. A pessoa que, porque às vezes a gente fala do transtorno, mas às vezes a pessoa não tem um transtorno. Ele tem aquele negócio de querer dominar, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa abusiva. Ela não tem o transtorno narcisista, mas ela se encontrando com a verdade, ela é liberta. Né? Ela se encontrando com a verdade, ela é liberta. Quantos homens, pastor, que têm testemunho que eram pessoas arrogantes, pessoas grosseiras, né? Que tratavam a mulher mal e encontrou Jesus, o Senhor tratou, o Senhor quebrou, o Senhor transformou e hoje são homens de Deus. Mas a pessoa que tem esse transtorno, dificilmente ele vai até mesmo aceitar. E são pessoas que são pessoas que estudam a palavra. A Guimar está perguntando ali, a Guimar Lima, pastora, qual a solução para quem está em um casamento assim? Olha, primeira coisa, busque ajuda terapêutica para você aprender a lidar. Né? Primeiramente, Jesus. Busque no Senhor força, sabedoria e graça. Primeiramente, Deus. Segundo, busque uma ajuda terapêutica para que você consiga
e sobrevivendo nesse lugar. Segundo. E terceiro, se o lugar onde você está sendo vítima de violência psicológica, traições, geralmente, assim, a maioria, não todos, mas a maioria são pessoas extremamente perversas sexualmente, pervertidas sexualmente. São pessoas que não têm respeito, né? São pessoas que humilham, que desprezam, que pisoteiam, que ameaçam. E se você está passando por esse tipo de violência, né, e tem todo esse respaldo bíblico para não estar nesse lugar, diante de tudo que eu sofri, pastor, eu acho que isso tem um limite. Eu acho que você lutar por um casamento, onde você vê, né, que tem um amor, que apesar de ter, até mesmo do abandono, de traição, mas você vê que ali foi o diabo que entrou realmente, que não é um comportamento da pessoa, que a pessoa, né, agora, quando você está submetida à violência física, violência psicológica, privações, encarceramento, mulheres que não podem sair de casa, mulheres que estão aprisionadas, não podem... geralmente essas pessoas afastam você da família, afastam você dos amigos. Por quê? Porque essas pessoas que estão de fora estão vendo quem eles são. Então, se você está se sentindo dessa maneira, começa sim a buscar em Deus a libertação. Eu sou prova viva disso. Eu nunca me casei para me separar. Lutei com todas as forças, com todo o jejum, oração, vida com Deus, sendo uma boa esposa, cumprindo tudo aquilo que eu pude cumprir. Mas chegou ao final, onde eu estava já extremamente esgotada, já me sentindo... eu me sentia um zumbi. A única alegria realmente que hoje eu vejo, que eu sempre tive na minha vida, foi o Senhor. Porque eu era uma mulher triste, eu era uma mulher apagada. Todo mundo falava, parece que seu brilho é apagado. Parece que tudo que ele pode fazer para apagar o seu brilho, para te apagar, ele faz. Então são pessoas que apagam, que sugam. Você fica como uma plantinha morta. Então, eu acho que primeiramente, começa a orar e pedir para o Senhor te direcionar. E você nunca deve sair de um relacionamento assim do nada. Você deve orar e pedir para o Senhor te direcionar rumo a essa libertação, se for isso que o Senhor tiver. Se Deus vê que essa pessoa não tem intenção de se arrepender, de mudar, mas você é uma pessoa fiel a Deus, você é uma pessoa que serve ao Senhor, você é uma pessoa que teme ao Senhor, está firme com Deus, eu não acredito que Deus nos mantém presos nesse cárcere, pastor, porque eu sou prova viva que eu entrei na presença do Senhor, pedindo ao Senhor. A única oração que eu fazia era, eu nunca pedi, Senhor, eu quero me separar, ou mata esse homem. Não, era sempre, Deus, me livra desse cativeiro, faz alguma coisa por mim, porque a situação estava muito trágica, muito esgotante, nas duas situações que eu vivi, e nas duas, com oração. Na segunda vez eu já estava, né, foram só 9 meses, mas foram 9 meses que deixaram sequelas muito profundas, né? Na primeira foram 22 anos, porém, nas duas situações eu fui para os pés do Senhor, entrei 30 dias de jejum e oração, o Senhor me mostra a saída. Ou o Senhor transforma, ou o Senhor faça alguma coisa na vida desse homem, ou o Senhor me liberta desse cativeiro. Não sou a favor de divórcio, nunca lutei pelo divórcio, mas foi a maneira que o Senhor teve de me libertar de uma situação onde eu sempre fui fiel a Deus, sempre fui fiel ao meu casamento, mas aonde eu estava morrendo, aonde eu sofri todos os tipos de violência, aonde era no contexto da igreja, aonde eu estava ali na frente, via tudo, né, toda aquela encenação ali. Semana passada, uma pastora saiu do culto, foi para casa, depois de um culto de oração com as irmãs, e quando chegou em casa, suicidou-se. Todo mundo ficou... pastor. Entendeu? Então, assim, os conflitos... Eu sempre digo o seguinte, eu aconselho muito aqui, eu sou contra a separação,
Eu também. Mas também não aceitam uma mulher viver debaixo de espancamento físico. Não. E o espancamento físico, às vezes, ele é tão grave como o espancamento verbal. Psicológico. O casamento, ele é para ser compartilhado. É duas pessoas que vão se cuidar. É a ordem de Deus. Eu cuido da minha esposa, ela cuida de mim, né? Eu respeito ela, ela me respeita. Ela tem suas opiniões. Por exemplo, eu e a pastora Jossa Neto somos muito diferentes. Mas eu respeito. Quando ela diz, mas é meu ponto de vista, eu digo, beleza, não é o meu, mas é o seu, e eu respeito. Quer dizer, sobre mulheres. A irmã Karina Santana, existe casos de mulheres com síndrome de narcisismo? Muito. Mulheres que... É só vocês olharem aqueles homens que sofrem constantemente na mão das mulheres, onde as mulheres... Olha aqui a irmã Eridan Cardoso dizendo, verdade, meu esposo tem um bom conhecimento da palavra, é cantor, é obreiro da igreja e se comporta desta maneira. Hoje estou com uma medida provisória contra ele. Protetiva contra ele. Foi torturando demais. Eles estão em todos os lugares. E mulheres também sofrem muito. É mais comum em homens, mas hoje se vê muitas mulheres também. E mães narcisistas que têm inveja das filhas, que subjugam os filhos, que mantêm os filhos debaixo, aquela mãe que é autoritária, que deprecia os filhos, que não querem ver os filhos crescer, que mantém os filhos sob controle. Às vezes fala, não, essa mãe aquela mãe é dominadora e tal, mas geralmente não é só o domínio que é a característica. Tem muita mulher, igual você falou, muita mulher que é mais forte, que tem um posicionamento. Mas quando essa mulher começa, e geralmente essas mães se fazem de vítimas, né? Inventam doenças, gostam de se manter, e narcisistas envelhecem. Tem muitas pessoas velhinhas que estão ali mantendo os filhos debaixo de uma opressão, usam a doença para manter os filhos ali em cima, né, para manter no controle. Então são pessoas assim extremamente adoecidas, sem um pingo de piedade, né, humilham, pisam, e muitos são grandiosos, se mostram, mas outros são camuflados. Então a Maria do Socorro Maciel de Souza botou, eu creio, meu marido tem melhorado porque eu tenho orado a Deus pela transformação dele. Deus transforma mesmo. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? Nós vamos trazer um hino com a pastora Fabiana. Aqui está o telefone dela. Você, mulher que passa por essa situação, procure entrar em contato com ela para você fazer sessões online. More você onde morar, no Brasil, no mundo, onde você estiver, graças à internet. Hoje ela faz consultas por chamada de vídeo. Sim. Conversa com vocês, atende vocês, dá a vocês as estratégias que a psicologia ensinou a ela, que o estudo da psicologia ensinou a ela, vai lhe ajudar muito. Quando você vai unir a psicologia, a sua fé, a oração, aí o resultado é mais rápido e com certeza mais benéfico, porque a parte da psicologia, a sua conversa com a doutora Fabiana, ela vai lhe dar uma paz no meio dessa tempestade. Ela vai acalmar os ventos, né? E vai dar uma direção para você seguir, né? Como se você fosse para digamos assim, um ancoradouro, onde você vai estacionar ali e ter mais uma vida mais tranquila, porque tem muitas mulheres que vivem sem ter paz no coração. Sim. Né? Você conversa com a doutora Fabiana, está aí o telefone dela, as irmãs estão colocando aí, a Jane Silva colocou aí, nossas moderadoras. Converse porque ajuda muito. Quando os irmãos chegam para mim, pastor, se eu acho que eu devo procurar um psicólogo, eu digo, se você acha que precisa, deve. É uma ajuda especializada. Você tem um conselho do seu pastor, que é muito bom, mas a orientação da ciência médica e de quem estuda a mente, o comportamento humano, ajuda demais. Demais, pastor. Vamos então agora, vamos louvar um hino? O pessoal gosta da sua voz, que é calma. Acho que Antônio Bolota vive mais assim, mais tranquilo, assim, porque... Você canta para ele às vezes? Canto, né? Até quando ele está sem dinheiro, você canta, ele sente como se fosse o próprio Silvio Santos, né? Qual hino que a senhora vai louvar? Vamos cantar. E dizer também para vocês, olha, pastores que estão acompanhando o culto no lar, por esse telefone também você pode agendar a doutora Fabiana para dar uma palestra na sua igreja, para pregar a palavra.
Ela, graças a Deus, é uma serva completa nesse aspecto, porque ela louva muito bem, ela prega muito bem, e ela está fazendo um trabalho lá em Governador, que a pastora Cássia esteve aqui comigo e falou: olha, você não imagina o trabalho que está sendo desenvolvido na igreja Pão da Vida do Governador pela doutora Fabiana. Está um trabalho assim, uma palestra dela assim, as mulheres estão sendo curadas, está um trabalho maravilhoso. Então, pastores, de qualquer lugar, você pode fazer, por exemplo, um congresso, chamar a pastora e doutora Fabiana para ir lá, levar para a sua igreja uma palestra, e dentro dessa palestra, a pregação da palavra, inserindo a palavra de Deus dentro do comportamento humano. Isso é muito importante, você ter uma pessoa preparada. Então agende ela, converse com ela, convide ela para participar de um congresso de mulheres, para participar de alguma coisa assim, que vai ajudar bastante. Ou mesmo um congresso geral da igreja, porque assim como a mulher precisa ouvir, o homem também precisa ouvir. E ela está aqui doida para voar. Você pode chamar ela para qualquer lugar, que ela bota a tua embolota debaixo do sovaco e vai-se embora, né, tua embolota? Vão cobrar mais caro, você é muito grandão, mas cobrar 2 passagens de você. Ele está ali rindo. Qual o hino, doutora? Vamos cantar o hino da Isla e Posso Clamar. Posso clamar da Isla, playback da Isla.